aos Hebreus, capítulo 6, versos de 7 ao 9. Palavra própria para nós, cristãos, que estamos querendo crescer nas coisas de Deus, queremos nos tornar cada dia mais amadurecidos na fé. Acompanhe na leitura da sua Bíblia, eu leio aqui. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hoje vamos meditar sobre coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Neste texto, os crentes são comparados a uma lavoura. O lavrador, é claro, é Deus. Depois a gente vai ver o texto que o Senhor Jesus disse que o Pai é o lavrador, né? A terra é o nosso coração. Paulo escreveu dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então somos comparados a uma lavoura em que há um lavrador que está cuidando dessa lavoura a fim de que ela dê muitas colheitas boas. Maravilhoso saber disso, né? Que Deus nos escolheu para isto. Agora, devemos lembrar que antes de nossa conversão, nós éramos considerados zambujeiros. Que palavra, né? Paulo usou essa palavra zambujeiros, na realidade ela significa oliveira brava. Era conhecido dos judeus essa expressão, e ele fala disso em Romanos capítulo 11, verso 24. As palavras de Paulo ali são estas: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Romanos 11, 24. Então aqui o Paulo está fazendo uma comparação dos judeus que foram cortados, sendo eles os ramos, vamos dizer, naturais, que Deus escolheu lá da época de Abraão, para andar com ele, para crer na sua palavra. Mas os judeus foram muito rebeldes, muito desobedientes, e eles perderam aquela primazia que Deus deu a eles no reino. E Deus transferiu isso para quem? Para os gentios. E os gentios então são considerados zambujeiros, ou seja, pessoas que não têm um lastro espiritual, que a semelhança do galho de uma oliveira brava, todos nós éramos a semelhança desse galho, oliveira brava. Os frutos não eram bons, não tinham como ser bons, porque estávamos ligados. Mas Paulo diz o seguinte: vocês foram enxertados na oliveira boa, na boa oliveira. A boa oliveira não é nem necessário dizer, né, mas é Cristo. A boa oliveira, todo homem sem Cristo, ele continua ligado à oliveira brava. Originalmente nós nascemos ligados a Adão. Adão é um tronco seco e sem vida. Era o zambujeiro. Nós estávamos ligados a ele por nascimento, por natureza. E era necessário que acontecesse um milagre para nós sermos tirados deste tronco seco e enxertados na boa oliveira.
E esse milagre aconteceu, e este milagre se chama o novo nascimento. Neste milagre somos transportados de Adão para Cristo. Então quem estava em Adão não podia dar bons frutos. E por natureza nós nascemos ligados nele. Mas pelo milagre do novo nascimento, por meio da fé em Cristo, nós fomos então transportados para a boa oliveira, onde há vida, onde há força, onde há poder. Assim, a terra seca que éramos nós se tornou num jardim. Esta é a ideia bíblica, da revelação bíblica. A terra que não dava frutos passou a dar frutos. A terra seca se tornou num jardim. Está escrito na Bíblia. Diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías 32:15. Ainda Isaías, falando deste milagre que Deus fez na nossa vida, comparando a um campo seco, a um lugar deserto, e depois a um lugar de árvores, de jardins, de frutos. Isaías diz: e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Isaías 35, verso 7. Que lindo, né? Essa comparação, essa analogia de o que Deus fez em nossa vida. Éramos aquele campo seco, inóspito, sem vida, mas hoje um jardim. O Senhor nos trouxe para a sua presença, um lugar onde há abundância de água. Essa água representa o Espírito Santo, né? O primeiro texto diz: até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto, e então o deserto se tornará em campo fértil. Jesus usou a figura de 3 árvores para falar de Israel, para falar da igreja e para falar de si mesmo. Ele pega essas árvores num momento ou no outro, ele usa elas como uma comparação, um símbolo. E inicialmente Paulo toma a expressão da oliveira. Jesus é a boa oliveira. Mas quando Jesus estava pregando, e João registrou no seu evangelho, Jesus também usou a expressão: eu sou a videira verdadeira. Era a segunda árvore que ele usou para representar a si mesmo. Então ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. O princípio é o mesmo. Lá na ilustração de Paulo, nós somos um galho de uma árvore ruim, que foi tirado deste tronco ruim e colocado na boa oliveira. Aqui, no ensino de Cristo, somos também, né, desligados de uma fonte de vida, nós somos enxertados, somos ligados nele, que é a videira. E o Senhor Jesus faz essa ilustração assim, com bastante detalhes, né? Quando ele fala sobre as varas que têm que estar arraigadas nele, ligadas, participando da mesma vida que corre, que procede dele, que é o tronco da árvore frutífera, da árvore cheia de poder. O princípio então é o mesmo. Que princípio? Precisamos estar ligados a Cristo para dar bons frutos. Mas tem um fato interessante na leitura que nós fizemos em Hebreus. O texto fala de 2 tipos de terra. Vocês observaram? 2 tipos de terra. De uma terra que produz boa colheita e também de uma terra que produz espinhos e ervas daninhas. E a pergunta então agora é a seguinte: por que 2 campos que recebem a mesma chuva, e a chuva aqui tem um sentido daquilo que vem de Deus, daquilo que faz o deserto virar o jardim. Mas por que 2 campos diferentes recebendo a mesma chuva, com a mesma eficácia, com a mesma intensidade, com o mesmo volume? Por que um
produz bons resultados e o outro não? Porque os resultados são diferentes. Se os meios são o mais eficaz possível, porque é Deus trabalhando, né? Então é isso aí que eu quero que você pense um pouco mais agora. A resposta, com certeza, nós podemos dizer com toda certeza, que não diz respeito ao trabalho do lavrador, que é o Senhor. Mas com certeza também devemos imaginar que o fato de uma terra receber a mesma chuva e ter bons resultados e outros resultados negativos, tem a ver com a nossa atitude, a atitude do homem. Porque Deus, Ele derrama a mesma graça sobre cada pessoa. Porém, algumas não dão fruto perfeito, não produzem os frutos desejados pelo lavrador. O lavrador que está trabalhando em nossa vida, cuidando de nós como uma lavoura, ele está ansioso para ver os frutos maravilhosos que nós vamos produzir. Os frutos benditos do amor dele, da graça dele, né? Ele quer que isso aconteça para que os frutos dele em nossa vida seja a pregação mais forte, mais contundente, convincente para o mundo. Olhando para os seus discípulos, possam ser convencidos de que Cristo realmente é a vida. Cristo realmente é a videira. Glória a Deus. Pelos resultados que Ele produz, o mundo será convencido de que Ele é o Salvador, de que só nele há salvação. Mas vamos dar uma olhada aqui. Já fizemos trouxemos um conceito. Se a chuva é a mesma e os resultados foram diferentes, por que razão? Por conta de atitudes que o próprio homem talvez adota. O profeta Isaías contou uma alegoria ou uma parábola sobre exatamente o trabalho de Deus com Israel. Tá? Se você quiser localizar na sua Bíblia, está em Isaías capítulo 5. É interessante a leitura. Você pode até acompanhar aí agora, porque vai valer a pena. Aqui é lá Velho Testamento. Mas Deus cria, Deus usa o profeta aqui, através do profeta, Deus entrega uma mensagem da razão do porquê, né, não havia frutos em Israel, sendo que Deus é perfeito. O trabalho de Deus, os recursos divinos, a chuva de Deus é perfeita. Mas vamos lá, capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a cerca, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. A queixa aqui é de Deus.
Não é o profeta propriamente dito que está falando aqui, é o Senhor que está falando de que ele deu todos os recursos para Israel. Cercou Israel de cuidados. A sebe aqui é uma cerca de proteção para os animais não entrarem, não destruírem as plantas, a vinha. E ele pôs uma torre no meio, fez um lagar. E ele deu todos os recursos para que ela pudesse ser uma vinha frondosa, bonita, no meio de Israel, no meio das nações, né? Então o senhor que está reclamando, dizendo: o que eu mais poderia fazer? O que mais eu poderia fazer? Dar para que essa vinha, a minha vinha, me desse o prazer de dar bons frutos. O senhor está dizendo aqui que houve um defeito, e não foi do lado dele, foi do lado de Israel. Da mesma forma como o escritor aos Hebreus falou de uma terra que recebe a chuva igual a outra, mas uma dá um bom fruto, outra não dá fruto, dá espinheiros, ervas daninhas. Irmãos, então isso aqui é uma reflexão tremenda para nós. Isso aqui nos chama a uma responsabilidade espiritual. Ou seja, nós estamos debaixo do favor de Deus, principalmente quando nós lembramos que estamos vivendo depois da cruz, do Calvário, onde Deus fez a obra completa e perfeita, onde Cristo consumou a nossa salvação, estabelecendo um caminho de acesso a Deus, derramando o seu Espírito, dando à igreja o dom celestial, prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, dando-nos uma revelação escrita, completa, perfeita, que vem nos ajudar a seguir os caminhos do Senhor. Isso não tinha no passado, com toda essa integridade, com toda essa amplitude. Não havia derramamento do Espírito Santo como começou a existir depois do Calvário. Então, nós estamos vivendo a plenitude dos cuidados do lavrador para com sua vinha, para com sua plantação, com sua lavoura. O Senhor então pergunta: o que mais eu poderia fazer? Então, com certeza, ele está dizendo: agora a responsabilidade é sua de seguir a minha palavra, é sua de observar as minhas recomendações e de procurar andar nos meus caminhos, porque eu te dou graça sobre graça, eu te dou unção sobre unção. Então vem aqui agora a advertência, porque o escritor aos Hebreus foi muito enfático e até um pouco duro, dizendo do que é que pode acontecer com uma planta, com uma árvore frutífera que recebe todos os cuidados do seu lavrador e não dá frutos. Cuidando da terra, aí é que entra a nossa responsabilidade. Talvez seja aqui que tem que separar o que é totalmente da soberania de Deus, da graça de Deus na salvação, e o que tem a ver com a nossa responsabilidade pessoal. Tem que existir, né? Alguma coisa que tem a ver com a nossa obediência e com a nossa fé, porque senão não haveria razão para galardões, não haveria possibilidade de galardão. Por quê? Deus fez tudo. Mas Deus faz tudo num certo sentido, mas alguma coisa fica para a gente fazer, demonstrar. Afinal de contas, uma forma da gente provar que nós amamos a Deus, a Bíblia diz que é amando de todo o nosso coração, nosso entendimento, de todas as nossas emoções, né? E isso implica em guardar a sua palavra. Bom, vamos lá, cuidado, vamos ter o cuidado então agora com a terra do nosso coração, porque tem algo aí que depende de nós. A conversão a Cristo e o novo nascimento não são garantias definitivas de que nunca mais pecaremos ou desviaremos. Tem outras recomendações. Além do homem nascer de novo, além do homem se converter a Cristo, é dito para ele que ele tem que perseverar. É dito para ele que ele deve orar.
é dito para ele que ele deve vigiar, é dito para ele que ele deve humilhar-se perante Deus todos os dias da sua vida, que ele tem que buscar a face do Senhor, ele tem que desejar a renovação espiritual para a sua vida. E ninguém vai fazer isso por ele. Deus vai esperar que nós estejamos querendo isto. E quando nós estivermos querendo isso, aí o nosso querer e a soberania de Deus vai encontrar um ponto de confluência, de harmonia. E então a graça soberana de Deus vai encontrar um lugar adequado para fazer frutificar, fazer florescer o dom e a graça de Deus. Vejamos então, a conversão a Cristo novamente e o novo nascimento não são garantias definitivas de que nunca mais pecaremos, temos que vigiar, de que nunca desviaremos, temos que perseverar. Isso é um mandamento dado para o homem, não tem a ver com uma decisão de Deus, tem a ver com a nossa decisão. Número 1, cuidados então que devemos ter mediante tudo que nós estamos ouvindo. Primeiro, devemos guardar o nosso coração. Porque eu disse no início que o nosso coração é a terra. É a terra, essa grande lavoura de Deus, a terra é o coração. Paulo escreveu, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, de 10 a 12. Então, olhe que não caia. Olhar aqui é exatamente isso, é a nossa atitude que Deus está exigindo. Olhe, fique atento, tenha cuidado, observe, sabe por quê? Porque os acidentes acontecem mais com os distraídos, os desavisados, né? Uma pessoa que vai dirigir de forma distraída, olhando para o celular, ele é suscetível mais a um acidente, muito mais do que um que está atento. Muito mais, é claro que sim. E depois ele não pode dizer que Deus não estava cuidando dele, né? Por quê? Dirigiu olhando o celular, passou muito da velocidade que era permitido na rodovia, e infringiu regras, e depois ele não pode dizer que Deus não estava cuidando dele, porque ele fez tudo fora da vontade de Deus. Há um outro texto em Jeremias 17, verso 9, que diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Então nós temos que continuar lidando com o nosso coração para mantê-lo sob a trilha da obediência, da humildade. O nosso coração pode se levantar ali na frente e querer deixar o caminho da humildade e para o caminho da soberba. Você fala, não, mas o meu coração é convertido, o meu coração está temendo a Deus agora. Tudo bem, mas a Bíblia continua dizendo, guarda o teu coração. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Quantas pessoas que temeram a Deus por um tempo e depois deixaram de temê-lo completamente. E não foram pessoas que não tinham uma qualificação na obra, não. Às vezes eram pessoas com grandes responsabilidades. Né? Já houve pessoas, estranhamente, acho que de uma forma totalmente, realmente estranha, né? Deixaram o caminho da fé em Cristo para se tornar cético, ateu. Misericórdia. Como é que uma pessoa sai de um extremo e passa para o outro dessa forma? A única explicação é essa: enganoso
é o coração do homem, né? Então, primeiro, guarda teu coração, tá? Protege ele, conversa com ele. Tem hora que você tem que mandar ele ficar quieto. Tem hora que você tem que falar para ele: olha, sujeite-se a Deus, seja obediente, meu coração. Não fique tentando justificar nenhum direito que você tem, nenhuma razão que você tem para levantar, para ficar soberbo, para tentar revidar. Não, diga: eu não tenho direitos, eu estou morto com Cristo. Estou morto com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenta achar razões não para fortalecer o velho homem em você não. Ache razões para fortalecer o homem gerado pelo Espírito Santo. Ache razões para que a mente de Cristo seja fortalecida em você. Porque a gente debate dentro da gente como se fosse um grande tribunal, né? Às vezes você fica fazendo o papel de advogado de defesa, depois o papel de advogado de acusação, e você fica tentando julgar você mesmo. Então julgue você segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Esta é a razão que nós temos. A razão de ser parecido com Jesus, de seguir o exemplo dele. Segundo, devemos renovar a nossa consagração a Deus diariamente. A sua consagração do mês passado, da semana passada, ou até mesmo de ontem, não serve para hoje. E a sua consagração de hoje não serve para amanhã. Cada dia uma nova consagração. Cada dia você se sujeita a Deus. Senhor, eis-me aqui, me entrego nas tuas mãos. Minha mente, meu coração, meus pensamentos, minhas reações, tudo, Senhor. Que haja o domínio do Senhor na minha vida. É dessa forma que o nosso coração não vai perder a graça de Deus. Essa chuva que cai, porque se deixarmos o coração livre para fazer o que Ele quiser, com certeza, mesmo com toda a graça caindo como chuva, poderemos nos espantar de ver essa terra produzir espinhos. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para coisas melhores. Ó amados, de vós esperamos coisas melhores. Coisas que acompanham a salvação. Como é que nós vamos dizer que somos crentes se nós estamos impacientes? Se nós não suportamos nem ficar numa fila meia hora que nós estamos reclamando para todo mundo, né? Não damos conta de ficar num consultório esperando a nossa chamada, e principalmente quando um vai na nossa frente, né? Às vezes ele tem a razão do porquê dele ir, né? Você fala: não, a pessoa era boa, era jovem, mas o médico chamou ela na minha frente, eu fiquei bravo. Calma, Deus estava provando a sua paciência, sua humildade. Mesmo quando a gente tem uma porção de razões para justificar, nós temos que dizer assim: Senhor, tudo está em tuas mãos. O Senhor quer que eu seja o último? Então eu vou ser o último, dando glória a Deus. Eu ainda vou pregar para esse médico ainda hoje. Eu vou pregar para esse dentista hoje, porque passou todo mundo na minha frente. E geralmente acontece demais, né? Então devemos renovar a nossa consagração a Deus diariamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Terceiro, devemos arar, revolver a terra do nosso coração. Você sabe que o nosso coração é igualzinho àquela parábola dos solos, do semeador que saiu para semear a boa semente. Jesus contou. Uma parte da semente caiu na beirada do caminho. Beirada do caminho é terra pisoada, porque as pessoas passam por ali.
E a terra pisoada, a semente cai e não penetra, fica por cima. Então não faz efeito. E os pássaros ainda aproveitam, vem e come. Então tem coração que às vezes fica parecendo caminho, terra batida, onde a palavra de Deus não penetra mais, não entra. Então está na hora de você revolver a terra do seu coração. Em outras palavras, está na hora de você passar o arado, de você arar a terra, deixar ela sulcada, para quando a semente cair, ela cair, penetrar dentro, ali no meio da terra e brotar, dar frutos. Jesus, quando falou sobre essa parábola, ele falou da terra dura, socada, falou da terra que tinha pedregulhos, tem muita pedra, tem que limpar as pedras. Nosso coração, às vezes, tem pedras. Está atrapalhando a semente da palavra de Deus germinar, penetrar, criar raízes. Tem que tirar as pedras, limpar os pedregulhos. Jesus falou da terra que tem muitos espinheiros que sufoca a palavra. E Jesus explicou o que era cada uma dessas coisas. Riqueza, cuidado com essa vida, uma fé superficial, enfim, essas coisas Jesus foi explicando. Coração duro, insensível. Então nós temos que fazer arar a terra do coração. Tem um versículo que Deus manda fazer isso. Ouça, Oséias, capítulo 10, verso 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai. A minha tradução diz lavrai, a mesma coisa. Lavrai o campo de lavoura. É o coração. Porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10, 12. Deus dizendo, nós é que temos que revolver a terra do coração, quebrantá-lo para ser humilde, para amar a palavra de Deus, para receber a palavra com empolgação, com alegria, com desejo, dizer, essa é a palavra, Senhor, eu vou obedecer, eu vou crer nessa palavra, eu vou pôr ela em prática, a partir de hoje, eu vou viver essa palavra na minha experiência, eu vou demonstrar isso para as pessoas que vão conviver comigo amanhã, logo cedo. Arai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha. Quarto e último ponto para a gente fazer a conclusão. Devemos nos submeter totalmente ao escrutínio de Deus, sondar de Deus. Sabe, nenhum de nós conhecemos a nós mesmos muito bem. Às vezes você e eu, nós ficamos decepcionados conosco todo dia, porque a gente não conhece a gente bem. Tem hora que você fica aborrecido com você. A vontade de dar um murro na gente mesmo. E seu tolo, de novo? Seu desobediente, seu soberbo, novamente, está repetindo de novo. E você fala, meu Deus, já foi tantas vezes que eu sabia, eu sei que isso não dá certo. Esse caminho não é o caminho que glorifica o teu nome. Só vai dar problema, que depois eu vou ficar triste, depois eu vou ficar vazio, depois eu vou ficar tendo que pedir perdão, pedir na misericórdia. Não é assim que a gente faz, às vezes? Dá vontade igual o pastor Jobé, né? O pastor Jobé que mordeu nele mesmo, né? Eu dei uma mordida em mim, porque eu estava com sono, e eu precisava de orar. Eu dei uma mordida. Eu nunca mordi em mim, não. Você já mordeu em você? Eu acho que não é muito bom ficar mordendo na gente, não. Glória a Deus. Devemos nos submeter totalmente ao escrutínio de Deus. Alguém já fez isso? Já na Bíblia tem o homem que fez isto. Davi fez isto. Olha o que ele disse. Já eu falo onde está o salmo, eu vou ler. Sonda-me, ó Deus. O que é uma sonda? Sonda é uma ferramenta que vai penetrar lá no fundo
Pode ser no mar, pode ser furando a terra. Sonda é aquilo que vai lá no âmago, aonde está procurando achar, sei lá, o petróleo, a água, alguma coisa. Sonda-me, ó Deus. Ou seja, desce, Senhor, lá no fundo. E conhece o meu coração. Interessante que nós lemos lá em Jeremias, Deus dizendo, eu esquadrinho o coração. Sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E Deus é especialista, meus irmãos, de conhecer pensamento, de conhecer as imaginações do coração. Ah, Deus sabe tudo. É bom perguntar para Ele, Deus, sonda-me. É bom pedir para Ele, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Foi falta de fazer isto, que aquela terra de Hebreus, recebendo a mesma chuva que vem de Deus, acabou produzindo espinhos. Foi por falta disso. Porque o dono daquele coração, que recebeu a graça de Deus e começou a produzir espinhos, não pediu a Deus para sondar o coração dele. Não pediu a Deus para guiá-lo no caminho perfeito, livrá-lo do caminho mau. Aí não tem pregação que resolva. Aí não tem oração que muda as coisas. Se o coração nosso não obedecer, não sujeitar a Deus, não tem pregador, não tem revelação, não tem testemunho nenhum que outros falem para nós que vai ajudar a gente. É preciso que nós sujeitemos a nós mesmos a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiro diz, sujeitai-vos a Deus. Não tenta resistir o diabo sem sujeitar a Deus, não, porque ele te dá uma sua. Sujeitai-vos a Deus. Aí sim, resistir ao diabo. Aí ele não tem o que fazer, ele vai fugir. Porque Deus já estará no comando da sua vida. Quando você sujeitou a Deus, Deus tomou o comando. E aí você pode ir embora, que o inferno inteiro está derrotado já. Aí está acabou. Sabe qual é o maior inimigo do homem? É o coração, que às vezes não se sujeita. Por isso que é dito, o maior inimigo do homem não é nem Satanás. O maior inimigo do homem é o seu próprio ego. É a sua própria vaidade, a sua própria arrogância. Mas quando ele se sujeita a Deus, acabou. Não tem barreiras. O Senhor vai adiante. O Senhor vai quebrando as correntes, vai tirando os ferrolhos, vai abrindo os caminhos, vai fazendo o mar sair da frente. Deus é especialista em guerrear as nossas batalhas. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento que o Senhor Deus vos dará. Foi isso que Deus falou para Josafá. Vocês não vão ter que lutar, não. Eu pelejarei por vós. Era só sujeitar a Deus. Entrega completa. Então, na conclusão que eu quero dizer para vocês, são poucas palavras. Deus, em sua bondade, está trabalhando o tempo todo em nossas vidas, a fim de que ninguém se perca. O sábio agricultor, agora mesmo, nesta noite mesmo, neste culto mesmo, está arrancando algumas raízes de amargura, pedregulhos. E agora mesmo, este lavrador bendito está enviando chuvas, chuva para regar a terra, que é o nosso coração. Está semeando a sua boa semente e está fazendo tudo para que nós sejamos frutíferos para a glória do seu nome. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. João 15,16. Deus não quer que ninguém se perca, porém a terra que produzir espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Hebreus 6,8. Jesus disse, toda vara em mim
que não dá fruto. Incrível, né? Como é que pode uma vara que está nele não dar fruto? A explicação é simples, é clara, é lógica. São aqueles que estão apenas formalmente em Cristo. Eu gosto de Cristo. Não, Cristo é maravilhoso. Cristo é isso, Cristo é aquilo. Mas não está vitalmente ligado nele. Vitalmente é quando o coração de Jesus pulsa e você sente ele pulsar. Sabe? É aquele negócio que, assim, que Jesus é tudo para você. Não é só uma ideia, não é só um nome aí comum que todo mundo anda falando por aí afora, não. Quando fala Jesus, seu coração arde. É minha vida, é minha força, é meu Salvador bendito, é o meu Deus. Tem que estar ligado vitalmente. É a ligação que traz vida. A ligação vital. Não formal. Porque muitas pessoas são formalmente cristãs, mas não são vitalmente cristãs. Elas não têm a vida que emana da videira. Então toda vara em mim que não dá fruto. Então é possível dizer que está nele e não dá fruto. Atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então eu creio que hoje nós não estamos falando para alguém que só diz verbalmente que está nele, mas não está. Nós estamos falando para a gente que está nele, ligada nele, está sendo podada hoje. Mas está sendo podado para dar mais fruto. Porque cada vez que ele poda a gente, mais crente a gente fica. Mais fiel a gente fica. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. O crente que está em Cristo ama a palavra de Deus. Por isso que você está aqui. O crente que está em Cristo nunca despreza a oração. O crente que está vitalmente em Cristo jamais se afasta dos cultos e nunca deixa a comunhão dos santos. A vida espiritual depende daquilo que semeamos em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos. O apóstolo disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. O que acontecerá ao mundo impenitente nestes últimos dias? A Bíblia diz que tudo que não estiver sob o governo de Cristo será provado pelo fogo. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13 a 15. O que acontecerá com esta terra? Sofrerá destruição? Sim. E para que não ocorra conosco, o Senhor está passando o seu arado em nós, para que não permitamos que cresça espinho em nossa vida. O Senhor está passando o arado, para que não nasça em nossa vida ervas daninhas. Mas o que acontecerá com os ímpios? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoa a terra, que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Nós somos estas plantas, nós somos esta lavoura, nós vamos glorificar a Deus em nossa vida, nós vamos produzir algo que honra a Deus aqui neste mundo, algo grande, grandioso, diante das pessoas, diante do mundo. Já descobrimos o rio de Deus, que rega a terra do nosso coração, sabemos que do Calvário fluem os rios da graça, que restaura, que purifica, que cura. Então agora nós temos que andar
e viver nesses rios de Deus, que faz com que a terra de nosso coração seja bem regada, para dar muitos frutos. Ora, por Ele nós somos perdoados, somos transformados, e por esta ação de Deus em nossa vida, Ele não permite que nenhum pecado ganhe força em nossa vida, crie raiz em nosso coração. Por isso estamos de pé, senão não estaremos. Somos a lavoura de Deus. Ele está trabalhando com seu arado, agora mesmo movendo qualquer maldade que estava instalado em meu coração ou no seu, ou nos nossos. E Ele está também plantando a boa semente, que é a própria vida de Cristo em vós. É maravilhoso quando esta boa semente começa a brotar. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O que é que Deus espera dos seus filhos? Ele espera dos seus filhos o fruto do Espírito. O cristão só é verdadeiramente, tem a estampa, não somente a estampa, mas tem a essência do cristão, quando na vida dele tem paz, tem alegria, tem longanimidade, tem moderação, tem benignidade, tem fé, tem domínio próprio, tem amor acima de tudo. Deus nos abençoe então, que esse seja o grande projeto, né, de Deus em andamento em nossas vidas nesta noite e daqui para frente, até o dia de Cristo, quando essa obra vai ficar completa. Que sejamos essa boa terra, queridos, que os nossos corações continuem sendo trabalhados por Deus. Vamos falar com o Senhor. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Espírito de Deus que opera em nossos corações, nos convence, nos ilumina, nos abre o entendimento, Senhor, para sabermos onde estamos e para onde devemos ir. Obrigado, Senhor, nós oramos por todos que têm ouvido a Tua palavra, não somente dentro do templo, mas outros que estarão ouvindo a Tua palavra em outros lugares. Este irmão, esta irmã, em qualquer parte deste planeta, que a mão do Senhor vai de encontro aos necessitados, aos aflitos, aos que amam a palavra, aos que sofrem provações, aos que são, Senhor, são maltratados, são rejeitados, mas continuam, Senhor, esperando a graça que o Senhor tem para eles. Abençoe ricamente, Senhor, cada família, cada lar. Oramos por nossas criancinhas, pelos nossos idosos. Oramos para que a bênção de Jesus seja sobre todos e em todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém, amém. E amém.